E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. E nessa aula a gente vai aprender a implementar um algoritmo de ordenação que é o Bubble Sort, utilizando aí a linguagem JavaScript. Então, antes da gente entrar na implementação, vamos tentar entender um pouco o funcionamento desse algoritmo, que é simples, tá? Não é nada demais não. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma imagem que retrata um pouco desse funcionamento. Como a gente falou, o Bubble Sort é um algoritmo de ordenação, ok? Então, a ideia, o propósito de um algoritmo dessa linha é colocar os elementos em ordem, né? Os elementos numéricos aí em ordem. Então, eu tenho aqui um array de números, né? A gente pode considerar assim, com 6 valores numéricos. E eu preciso colocar esse array em ordem. Então, o algoritmo que a gente vai implementar, ele vai ter que fazer o quê? Vamos lá. Basicamente, a gente vai ter dois ponteiros, né? A gente pode chamar assim dois ponteiros ou dois índices que vão apontar para dois elementos vizinhos dentro desse array. Então, a gente vai ter um índice apontando aqui para o primeiro elemento e um outro para o próximo elemento, ok? O segundo aqui no caso, né? Então, vai se realizar a verificação. O 1 é maior do que o 4, né? Esse elemento à esquerda é maior que o elemento à direita. Se for, é para haver uma troca dos valores, tá? Então a ideia é sempre deixar o maior valor à direita. Então aqui no caso, como não é, então não tem. Aí o que acontece? Os dois índices, os dois ponteiros, indicadores, eles vão para uma casa à frente, tá? Para a próxima posição. Então se a gente estava 1, 2, ou melhor falando, no array, né? 0 e 1, a gente vai agora para 1 e 2. Né? E aí vai verificar, ó, 4 é maior do que 2? Sim, então aqui é para ver a troca. E é o que acontece, né? E aí, novamente, caminha-se mais um índice. Incrementa mais um. Então, ó, agora posição 3 e posição 4. O 4 é maior que o 5? Não, então mantém. Aí continua avançando nessa mesma linha até chegar ao final. Então, a cada passada dessa no array, a gente vai ter o maior elemento posicionado à direita, ok? Então, na primeira vez que esse algoritmo percorrer o array, o último elemento vai estar ordenado, vai ser o maior, ok? Na segunda vez que ele passar, o segundo maior elemento vai estar ordenado. Na terceira vez, o terceiro maior elemento vai estar ordenado também. Entendeu? Então, a ideia é essa. Então, a gente vai implementar esse algoritmo agora. Vamos lá. Tem aqui uma página JavaScript, sim, HTML simples. Linkando aqui meu JavaScript. E aí vamos lá para o JavaScript. Beleza? Para quem não sabe, ó, só você criar uma página HTML e colocar um script referenciando o seu arquivo JavaScript no atributo src. Feito isso, vamos implementar. A gente vai criar uma função function bubble sort, que é ordenamento em bolha, tá? Se a gente fosse traduzir, essa função vai receber um array e a ideia dela é justamente retornar, exibir o array ordenado. A gente pode ter esse propósito para ele. Beleza? Você pode até já chamar o array aqui, ó. Vamos lá. Então a ideia é eu ter aqui chamar de nums, tá? Números. Eu tenho aqui um array de números. Assim, né? Um array de números. 1, 5,
3. Simples. Ok? Então, ó, criei uma variável chamada nums, que vai receber uma atribuição inicial, que é um array de numbers, de números, ok? E aí a ideia é, em seguida, chamar essa função bubble sort e passar esse array que a gente criou. Legal? Então, aqui ele vai chamar a função e vai passar o array, mas por enquanto a função não está fazendo nada. E aí nós vamos implementar agora alguns laços. Nós vamos precisar aqui de laços, né, para percorrer esse array. Então vamos lá, vamos aqui utilizar um for. Vou declarar aqui a variável x recebe 0, enquanto x for menor que array.length x mais mais. Então aqui um laço for padrão, né? A gente declarou a variável x igual a 0, recebendo 0 inicialmente. E aí a condição para esse laço é enquanto x for menor que o tamanho do array. Aqui no length, esse length é um atributo, né, novamente, que retorna a quantidade de elementos que a gente tem no array. Então a condição é enquanto x for menor que o tamanho do array. E aí ele vai incrementando mais 1 a cada ciclo, né? Executa uma vez, incrementa mais 1. Aí o x passa a ser 1. Segunda vez, x mais 1, x passa a ser 2. Isso vai perdurar até que o x não seja mais menor do que o tamanho do array. Legal? Então aqui nesse caso a gente tem 3 elementos no array, né? Que é o 1, o 5 e o 3. Tem 3 elementos. E aí, quantas vezes, professor, eu tenho que passar nesse array para verificar, para ordenar ele, não é? Então a gente vai começar com uma implementação e depois a gente otimiza ela, a gente melhora, tá bom? Olha, vamos verificar, ó. Primeiramente, esse array, ó, eu tenho que verificar esses 2 elementos, né? Então, ele vai verificar esses 2, depois esses 2, né? Jogando o 5 para a última posição. Então, ele vai passar uma vez. Na segunda vez, eu vou verificar apenas... eu tenho que passar de novo, né? Então, ó, 1 é maior do que 5. Eu vou colocar aqui na frente só para clarear para vocês, ó. Na primeira execução, a gente teria mais ou menos algo mais ou menos assim, ó. A gente teria o 1, o 3 e o 5, né? E aí na segunda execução, ele iria fazer isso de novo. Tá? Mas por que a segunda, pessoal? Vamos lá. Vamos imaginar uma situação aqui, ó. 5, 3, 1. Né? É o pior caso, que é o array inverso. Então, ó, na primeira execução ele iria ficar com essa ordem. Depois que ele passasse a primeira vez, verificando tudo, ia ficar 3, 1, 5. Né? Que ele ia comparar aqui, ó, 5 é maior que 3? Sim. Ia jogar para cá e o 3 ia para a primeira posição. Aí depois 5 é maior do que 1? Sim. Aí o 5 ia para a última, 1 ia para o meio. Vai ficar assim. E aí ele vai passar uma segunda vez, verificando. 3 é maior do que 1? Sim. Então vai ficar 1. 1, 3. 3 é maior do que 5? Não. 5. Ok? Então, ó, ele teria que passar 2 vezes, né? Ordenando tudo. Tá bom? Se a gente tivesse 4 elementos, ele teria que passar 3 vezes. Beleza? Então, assim, ó, se a gente tivesse aqui, ó, 7, 5, 3, 1. 7 maior do que 5? Sim. Então, o 5 viria para a primeira posição. A gente teria 5. Aí, 7 maior do que 3? Sim. Então, o 3 iria para a segunda.
7 maior do que 1? Sim, então 1 para cá e o 7 na última. Ele ia jogando o 7 para frente até ficar ordenado. E aí depois ia fazer a verificação de novo. 5 maior do que 3? Sim, então ia ficar 3. Aí o 5 ia para cá, né? 5 é maior do que 1? Sim, então 1 vem para cá. 5 é maior do que 7? Não. Então ia ficar 5, 7. Aí depois a gente teria 3 maior do que 1? Sim, então ó, 3. 1, né? 1, 3, 5, 7. Ok? Então, resumindo, pessoal, a quantidade de vezes que a gente tem que percorrer o array é basicamente a quantidade de elementos que tem no array menos 1, né? Então, você não precisa passar 4, porque o length vai retornar a quantidade de elementos que eu tenho no array, ou seja, eu tenho 4. Agora, eu preciso percorrer 4 vezes? Não. Sempre, você pode colocar menos 1. Tá? Se eu tiver 4 elementos, só preciso percorrer 3 vezes. Se eu tiver 3, só 2. Legal? Se eu tiver só 2, apenas uma vez é o suficiente. Ok. Aí, nós vamos ter que fazer outro laço interno. Let y ou y igual a 0, enquanto y for menor que array.length menos 1, y mais. Ok? Você tem um laço dentro do outro, tá? Justamente para permitir essas várias execuções que nós temos aqui. Então, você vai percorrer uma vez, né, dentro do laço mais interno. Chegou no final, vai percorrer de novo, tudo, entendeu? Aí nós vamos... Aí o que a gente tem que fazer a cada passagem dessa? A gente tem que verificar se os valores, um é maior que o outro. Então, tem o if aí, né? Se array na posição y for maior que array na posição y mais 1, né? Ou seja, o y está quanto? 0. Então, o array na posição 0, ou seja, o primeiro elemento do array, é maior do que o array na posição y mais 1, ou seja, 0 mais 1 dá 1, né? Então, é sempre o próximo elemento, tá? Então, aqui, ó, posição do... Imagina que aqui seja o y, tá? A primeira posição 0, e aí y mais 1. Então, é sempre o próximo, tá vendo? Ó? Quando o y for 1, que vai estar na segunda posição, aí y mais 1. Então, é sempre com o próximo. Então, se for maior, o que tem que acontecer? A gente tem que trocar. Então, é o caso aqui do 4 com o 2, né? Então, o que eu tenho que fazer? O 2 tem que vir para o lugar do 4 e o 4 tem que ir para o lugar do 2. Para isso, a gente vai criar uma variável temporária, tá? Vou chamar aqui de num, de temp, na verdade, temporário, que vai receber o array na posição y. Então, eu vou gravar o valor que está, então, aqui no caso, ó, 4 e 2. Eu vou gravar o valor 4. Então, ó, temp vai receber esse valor. E aí, o que eu tenho que fazer com esse cara aqui agora? Já que eu salvei esse valor. Eu preciso colocar aqui o valor da próxima posição, que é o 2. Né? Então, ó, array na posição y vai receber o array na posição y mais 1. Ou seja, eu vou pegar o próximo valor. Tá? Então, já que o y é maior do que ele, eu preciso trazer ele para cá.
Ok, então ó, array na posição Y recebeu o valor 2, então já tem o 2 aqui. Agora como é que eu faço para pôr o valor 4 na próxima posição? Então array na posição Y mais 1 recebe temp. Por isso que eu criei essa variável temporária aqui. Legal? Então a gente fez a troca, a permuta dos valores. Só isso. Fizemos a permuta dos valores. E aí é basicamente isso. Então, ó, aqui no laço interno, vamos começar aí, ó. Ele vai verificar que os dois primeiros valores, ó, é maior do que o outro. Se for, faz a troca. E aí ele vai para a próxima posição, até chegar no final. Quando ele percorreu todo o array a primeira vez, ele chegou no final, aí ele vai incrementar o x mais 1, né? Então ele vai percorrer todo o array pela segunda vez. Lembram do que a gente viu no começo? Tá? Até ele passar quantas vezes forem necessárias para ordenar o array. Lembrando que essa não é a implementação otimizada, a gente vai melhorar no final da aula. Ok? Então, ó, basicamente é isso que a gente precisa para ordenar o array. Então, depois que ele passar todas as vezes necessárias pelo array ordenando, a gente vai ter no final, ó, eu vou mandar exibir no console, no log, o array. Ó, array ordenado. Array. Bacana? Então vamos ver se ele vai ordenar mesmo. A gente colocou os valores aqui, ó, 7, 5, 3 e 1. Vamos ver se ele vai ordenar. Vou atualizar. Tá aí, ó, array ordenado. 1, 3, 5 e 7. Se eu alterar aqui, ó, colocar 50, tá aí, ó, 1, 3, 7 e 50. Tá ordenando. Perfeito. Agora eu queria mostrar para vocês a quantidade de comparações, né? Porque a gente tem que pensar, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nós temos que otimizar as nossas implementações para que elas utilizem menos memória, menos processamento, ok? Então, o que você puder evitar de processamento, né, aqueles processamentos desnecessários, a gente tem que proporcionar isso. Então, vamos criar uma variável aqui só para a gente ver uma questão. Ó, vou criar uma variável aqui chamada Q para saber a quantidade de vezes que é feita essa comparação aqui dos valores, né? Então aqui basicamente a gente tem, ó, verifica se o valor for maior, tá? Se o valor for maior, ele vai fazer a troca. Aí, todas as vezes que ele executar esse for aqui, eu vou incrementar Q mais, tá bom? Para saber quantas vezes ele fez isso. Eu vou exibir lá no final também, ó, console.log verificações. Quantas verificações a gente tem? Q. Tá? Ó, ele fez 9 verificações. Bacana? Dá para melhorar? Realmente é necessário fazer todas essas verificações? Outra coisa, eu vou mostrar aqui o array ordenado. O array inicial, console.log inicial, tá bom? Só para a gente ver como é que ele está. Na verdade é aqui antes desse for. Ok. E aí vou colocar um outro aqui dentro, que é justamente para saber como é que ele fica a cada passagem, tá?
Só o array. Vamos dar uma olhada. Então, ó, o array inicial foi esse, 5, 7, 50, 3 e 1. Na primeira aqui nem precisa, né? Porque ele já vai exibir quando entrar aqui. Ok? No final, depois que ele passou a primeira vez, a gente vai ter o seguinte, ó. O 7, 3, 1 e o 50. Ó, o 50, que é o maior valor, ele já está ordenado. Então, quando ele passar a segunda vez, o segundo maior valor já vai estar ordenado também, que é o 7. Ok? E aí, quando ele passar a última vez, o terceiro maior valor vai estar ordenado, que é o 3, está aqui. Legal? Só que aí tem uma questão. Realmente é necessário passar todas essas vezes? Isso aqui é uma situação que não é das melhores. Não é a pior, mas também não é a melhor. E se o array já estivesse ordenado? Então, por exemplo, aqui eu tivesse 1, 3, 7 e 5. Isso aqui é o array inicial. Depois que ele passasse a primeira vez, eu teria já o array ordenado. Só bastava uma vez, porque eu só tenho um valor fora de ordem aqui, que é o 7. Então, na primeira passagem, ele vai verificar 1 é maior que o 3? Não. 3 é maior que o 7? Não. 7 é maior que o 5? Sim. Então, ele troca. Pronto. Nessa primeira passagem, o array já estaria ordenado. Então, eu não preciso fazer mais verificações depois. Quer ver? Ó, aí a segunda vez que ele vai passar, vamos lá. Ó. 1 é maior que o 3? Não. 3 é maior que o 5? Não. 5 é maior que o 7? Não. Ok, nessa situação, o que aconteceu? A gente passou pelo array e não houve nenhuma troca. Isso quer dizer o quê? Que o array já está ordenado, tá? Só para facilitar, eu acho que assim fica mais fácil de compreender. Aqui eu vou colocar no final. Tá? No final da passagem. Agora sim, ó. Então, ó, quando ele passa a primeira vez, o array já vai estar ordenado, né? Aí na segunda não acontece nenhuma troca. Ou seja, quando ele passa em tudo e não tem nenhuma troca, isso quer dizer que o array já está ordenado. Eu não preciso passar uma terceira vez. Legal? Isso é perda de processamento, de memória, né? Essa solução não está otimizada. E o que a gente pode fazer para resolver essa questão? A quantidade de verificações, ó, 9. Ora, uma outra situação que a gente pode fazer é a seguinte, ó. E também, ó, você não precisa passar por todos os elementos todas as vezes. Na primeira vez que a gente passa, o último elemento à direita já está ordenado. Na segunda vez, os dois últimos já estão ordenados. Na terceira, os três últimos já estão ordenados. Então aqui, ó, você pode sempre colocar enquanto y for menor que o tamanho do array menos x. E o x representa o quê? A quantidade de vezes que esse array já foi percorrido na totalidade. Então ele vai começar com 0. Né? X é igual a 0. Na segunda vez, eu não preciso mais chegar na última posição. Verificar a última posição, porque eu já sei que ela está ordenada. Então, ó, enquanto y for menor que array.length menos x menos 1. Qual que é o tamanho do array? 4. Tem 4 elementos. Qual que é o valor de x na segunda execução? 1. Então, 4 menos 1, 3, menos 1, 2. Então, na segunda execução, nesse caso,
eu só preciso verificar, ó, enquanto y for menor que 2. Ou seja, eu vou verificar esses dois elementos e esses dois. Legal? Não preciso verificar o último elemento. E aí na terceira vez que ele for passar, eu não preciso verificar esse. Então o x vai incrementar o x, né, vai incrementar mais 1. Então, ó, 4 menos 2 menos 1. Então eu vou verificar só esses dois elementos. Ok? Com isso, ó, eu vou conseguir ordenar e reduzir a quantidade de vezes de verificações. Ó. Reduziu de 9 para 6. Não é isso? Reduziu de 9 para 6. Tá? Essa é a primeira otimização que a gente faz. E aí, a gente pode mudar aqui. 30. Vocês vão ver que ele está ordenando. Ó. Tá, e aí aquela situação, né? Do array já está ordenado. Então, se ele já está ordenado, eu não preciso passar mais vezes. Então, o que eu posso fazer? Aí, para deixar essa solução otimizada, a gente pode criar aqui uma variável, let, para saber se houve uma troca. Tá? Por enquanto, começa com falso. Vamos criar um booleano, só para saber. Houve uma troca? Então, a nossa ideia é, depois que ele percorrer todo o array, eu verificar, teve trocas? Se não ocorreu troca, significa que ele já está ordenado, né? Então, é no final disso aqui, ó. Depois que o array, que ele executou todo esse laço mais interno, né? Ou seja, percorreu todo o array, eu verifico. Se trocou não é igual a true, ou seja, é falso. Tá? Se for, eu mando sair do laço. Ou seja, não preciso verificar mais. O array já está ordenado. Aqui a gente está otimizando ele. E quando é que eu vou indicar se houve uma troca? É dentro desse if interno, para saber quando um valor for maior que o outro, e a gente executar essa troca, ocorreu aqui a troca. Então, trocou igual a true. E aí eu vou verificar. Depois que ele percorreu todo o array, não houve uma troca, a negação, né? Não houve uma troca. Se não houve, quebra o laço, sai do laço. E eu não preciso executar mais. Então, aqui no caso, ó, tem 6 verificações. Vou atualizar. Continua com 6, porque ele vai passar 2 vezes. Mas vamos colocar a situação aqui que eu tenho só um elemento desordenado. Ó. Ok? Então, eu vou precisar passar apenas uma única vez. Então, ó, atualizei. Ele ordenou. Ah, mas ele passa a segunda porque ele vai ter que percorrer de novo. Né? Na primeira ele tem a troca. Então, por isso que ele vai para a segunda e executa 6 vezes de novo. Ok. Mas se esse array já tivesse ordenado, aí na primeira vez que ele passasse, ele ia verificar que não ocorreu a troca, então ele não precisaria passar de novo. Então, ó, atualizei. Apenas 3 verificações que representam uma única passagem pelo array, fazendo a troca, caso seja necessário, né? Então, aqui a gente tem uma solução otimizada quando a gente utiliza uma flag como essa para saber se houve ou não uma troca no array, beleza? Se não houve, é um indicativo de que o array já está ordenado e você não precisa fazer mais verificações. Legal, pessoal? Então, essa é uma solução simples de implementação de um bubble sort, tá? Qualquer dúvida, você pode deixar seu comentário. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.